Pronto. Seja a quarta roda de conversa que a gente faz. A primeira delas foi sobre a rua. O objetivo disso é pegar um grupo de excelência e discutir assuntos que são assuntos de importância no encaminhamento da política em Alagoas. E sempre com um pequeno grupo discutindo, não é uma atividade de massa, mas com 3 ou 4 saídas que são para a gente essenciais, sabe? A primeira é a publicação disso, em forma de artigo nesse jornal que circula aqui em Maceió todos os sábados. A segunda é a colocação desse vídeo na internet, no YouTube, fica à disposição do pessoal, né? A terceira é a publicação desse livro. Vai sair um livro com os artigos publicados no jornal. E a quarta, se for de interesse, se é uma conversa posterior, é transformar isso em espécie de artigos acadêmicos para que a gente publique também. Especialmente pensando na Bienal que vem aí, né? E hoje eu estive sondando essas coisas todas lá na Pedra do Pau e é mais do que viável. Então, as regras de trabalho são extremamente simples. Nós temos cerca de 3 minutos de intervenção por pessoa. A pessoa se inscreve com a Keide ali. A Keide vai acompanhar as inscrições e vai também controlar o tempo junto com a professora Alexandra. Essa atividade é tanto do núcleo nosso quanto do núcleo que a professora Alexandra dirige lá na universidade, que é uma parceira constante nossa. Eu acho que desde que começamos juntos, né, professor? E normalmente a gente tem 3 rodadas de posições em face de questões que são levantadas ali pela facilitadora. Depois às vezes a gente para e decide se continua a primeira e se engloba a segunda, como estava sendo discutido na primeira. Sempre vai haver essa possibilidade de retomar o rumo, né? E uma terceira rodada, quando tem pessoas da audiência, às vezes ficam pessoas aqui que querem interferir também, a gente então vai à terceira rodada com elas, né? Se nós não tivermos pessoas que queiram interferir, aí a gente volta a discutir as 2 questões anteriores. Então, quem vai dirigir tudo é a professora Alexandra, né? Vai ser ali secretariada pela Keide. E antes de nós conversarmos, eu passar a palavra para ela, a gente vai se apresentar. O tema todos sabem, não precisa que eu fale sobre ele, né? Sobre a importância social dele, né? Então vamos começar a nos apresentar, né? Começar aqui pela Evelina. Sou estagiária do curso Sábio, meu nome é Evelina Lisboa, tenho 18 anos e faço psicologia, 4 período. Eu sou Helenilda Oliveira, jornalista, trabalho na assessoria de comunicação do Governo do Estado, na Secretaria da Comunicação. Eu sou o Leonardo, sou professor de Criminologia e Direito Penal e atualmente estou pesquisando no doutorado História das Ideias Criminais. Sou o professor Adriano Nascimento, sou professor da UFAL, do Serviço Social, leciono disciplinas como Teoria Política, Economia Política, Desenvolvimento Capitalista e sou doutorando em Ciência Política pela Unicamp, sobre Teoria da Democracia. Boa noite a todos, professora Alessandra Marchioni, professora da UFAL, Direito Internacional, formada em Direito, mestrado e doutorado em Direito Internacional pela Universidade Federal de Santa Catarina. Keide Crisanto, sou formada em História pela UFAL e trabalho como professor Sábio. Sérgio Coutinho, sou professor
de Direito do SESMAC. França Júnior, sou advogado, professor de Direito Penal e Processo Penal do SESMAC e membro da Coordenação Nacional de Acompanhamento do Sistema Carcerário do Conselho Federal da OTA. Sou Vailton Teixeira, sou jornalista, atualmente faço estudos sobre as grotas e favelas em Maceió e trabalho com os movimentos sociais campesinos. Passamos então a palavra à doutora Carla Padilha, que vai expor por 20 minutos. A proposta para a discussão é justamente o contraponto entre o direito penal e o pobre, ou a pobreza e a miséria. Haveria alguma relação, haveria algum liame que pudesse justificar o porquê de certas realidades fáticas que muitas vezes nos chocam, mas que hoje já existe uma aceitação tácita, né, para o que nós vivenciamos, por exemplo, no sistema carcerário, onde os índices estatísticos apresentam flagrantemente um público-alvo preferencial, que seria justamente aqueles integrantes das classes sociais mais desfavorecidas. E toda essa temática me preocupa enquanto pesquisadora, enquanto promotora de justiça, porque me parece que hoje o sistema penal é meramente simbólico. Ele não se presta a trazer resultados concretos que possam satisfazer essa necessidade, essa angústia natural imanente ao ser humano de justiça social, de realização de justiça a partir da perspectiva de que o Estado tomou para si essa autoridade de tentar, apenar ou responsabilizar aqueles que eventualmente infringem normas do bom convívio social. E pesquisando o que se discute acerca do tema, observamos que é voz corrente a ideia de que hoje o direito penal, mais do que nunca, serve como instrumento de controle social, de controle das classes oprimidas, como um mecanismo de fazer com que se proteja o interesse e a manutenção do status quo em relação a quem detém posição de maior conforto dentro da pirâmide social e, por outro lado, evitar que eventuais, desvalidos ou desassistidos socialmente ameacem essa suposta paz ou esse suposto equilíbrio social. E o que nos preocupa também é, diante de um índice de criminalidade tão elevado como hoje, a propósito, nosso estado de Alagoas estampa todos os dias nos jornais, basta que leiamos, ainda que rapidamente, a manchete diária, né, dos poucos jornais que circulam com parcialidade duvidosa, vale refrisar. O que nos parece é que a população muitas vezes aplaude atos de justiça com as próprias mãos, ou justiciamento, ou essa imediatidade como uma forma de reparação para essa sede de segurança e de paz, né, que eles sentem. Talvez não se apercebam do risco que é admitir abusos, admitir violência gratuita perpetrada por aqueles que têm o dever, em última análise, de proteger a própria sociedade, que é o aparato da segurança pública do nosso país, do nosso Estado. Então, eu tive dificuldade até de encontrar questões. Eu vou lançar as questões e espero que eu seja feliz nelas, porque me parece que elas vão conduzir todo o restante das discussões. Uma questão que eu levantaria é o seguinte: por exemplo, partindo de um dado estatístico, quem trabalha com o sistema penitenciário deve saber mais do que eu consegui coletar, mas um trabalho estatístico realizado no sistema penitenciário do Distrito Federal, por exemplo, identificou que, em relação às pessoas que cumprem pena, o furto se situa como crime com maior incidência. 24,3% dos presos, dos sentenciados, cumprem pena por roubo, ou seja, um crime contra o patrimônio. Em segundo lugar, o furto, que também é um crime contra o patrimônio, certo? 22,6%, apesar de não haver violência. O homicídio fica em terceiro lugar, com 10,3%.
As demais infrações penais que merecem alguma significação estatística seriam o latrocínio, que também é um crime contra o patrimônio, apesar de em última análise, resultar na morte de alguém. O tráfico de entorpecentes, o estupro, o atentado violento ao pudor e, pasme, a vadiagem, né, que ainda hoje há quem insista em entendê-la como uma contravenção penal. Não há nenhuma indicação de que alguém estivesse sentenciado, por exemplo, por algum crime do colarinho branco. Né? Então, qual a pergunta que eu faço? Pobreza gera crime? Essa é a minha primeira provocação. Se é isso, se isso é fato, se estamos lá com esse resultado, será que a pobreza gera crime? Será que existe uma associação entre digamos assim, a ausência de meios ou de recursos ou a falta de possibilidades ou de expectativas em relação a se galgar uma ascensão social, econômica, uma realização pessoal? Isso pode ser associado à prática criminosa. E uma segunda provocação que eu faria, porque essa também me angustia muito e acho que meu doutorado vai se debruçar sobre essa temática, seria: haveria outras alternativas menos danosas à nossa sociedade, ao nosso sistema, para além do direito penal, que pudesse dar cabo a essa necessidade, porque o direito evolui, involui, se transforma, mas eu ainda não vi uma resposta. É certo que há a hipótese da justiça restaurativa, por exemplo, que na Europa, em Portugal, apresenta resultados bastante alvissareiros, mas eu ainda não vejo uma resposta que possa satisfatoriamente substituir ou suplantar esses resultados tão frustrantes que o direito penal hoje nos apresenta. Dessas duas questões matrizes. O que se diz é que o que há é uma diferença na prática criminosa. As pessoas mais desfavorecidas economicamente tenderiam a perpetrar crimes mais simples e mais fácil de elucidação. Seria essa uma das razões que levariam essas pessoas a serem colhidas pelo sistema penal com mais facilidade. Já a alta cúpula, ou white collar crime, os crimes de colarinho branco, exigem uma maior complexidade de planejamento, de estruturação, de concatenação de ideias e a dificuldade que isso gera, obviamente, para que se consiga provar, elucidar, e demonstrar, porque se sabe que o direito penal se baseia na ideia da presunção de não culpabilidade, eu prefiro chamar assim, por conta do enunciado da Constituição, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado uma sentença penal condenatória. Então, o que eu digo agora já me perdi, não sei mais que eu estava falando, me ajuda. Desigualdade no que se refere ao sistema processual penal, a forma equivocada como formalmente se pretende ou se finge que se dá justiça, mas que na realidade o que a gente tem hoje é um resultado pífio, né, que satisfaz não sei a quem, né, crimes que são elucidados para dar uma satisfação à sociedade de forma rasa, mas que em realidade, se hoje fossem soltos boa parte dos presos que estão no nosso sistema, em nada alteraria a realidade do nosso país, do nosso estado. Então, é triste para quem trabalha no direito penal, não só para quem está em sala de aula discutindo o mundo das ideias, mas para quem vive a realidade como eu vivo, na condição de promotora. É frustrante a gente trabalhar no exercício do enxugar gelo, no exercício de acusar um ladrão de galinhas ou de acusar alguém que eventualmente não tem sequer noção do ilícito, não tem sequer expectativa em viver de forma diversa que não no mundo do crime. Então, talvez essa necessidade de trazer respostas, que hoje talvez
não seja fácil no mundo da sociologia, da criminologia, da dogmática penal, porque estamos falando do crime. E o crime me parece que é imanente à condição humana. Desde que o mundo é mundo, que existe a prática criminosa. O que precisa é que ela atinja níveis razoáveis, aceitáveis, que não comprometam algum equilíbrio da sociedade, que não comprometam o ir e vir, que não comprometam a liberdade de expressão, ao direito à vida, em última análise. Então, no direito, é a ideia de que o sistema penal tem como finalidade a prevenção, né? É como se todos nós conhecêssemos a norma penal e não praticássemos o crime porque sabemos que podemos responder por aquele delito. A gente sabe que na prática a coisa não funciona dessa forma e que, obviamente, para o criminoso do colarinho branco, ele trabalha com a lógica matemática, né? De que vale a pena praticar o crime ainda. Para ele vale a pena, porque a probabilidade dele responder por ele é absolutamente irrisória e existe uma tolerância social que não o vê como criminoso. Né? Não o vê como criminoso. Enquanto a estigmatização do negro, a estigmatização do pobre como, a priori, um potencial criminoso, para o rico a lógica é inversa. Ele é aceito socialmente porque as pessoas, infelizmente, na maioria das vezes, são validadas pelo que possuem, pelo status que detêm, pelos cargos que ostentam. Então, é muito difícil associar essa ideia com a criminalidade. E ainda mais, não estou falando aqui de uma criminalidade de sangue, de uma criminalidade que nos atinge nas ruas, é essa que atormenta o cidadão comum. Estamos falando de uma criminalidade difusa, né? Transindividual, que atinge toda uma geração, que pode causar a morte de uma, digamos assim, de uma faixa inteira de jovens e adolescentes que não tiveram eventualmente acesso à saúde por desvio de recursos públicos, acesso à educação, mas que, em última análise, não conseguimos enxergar naquele político, ou naquele grande empresário, ou naquele, sei lá o quê, um criminoso. Um criminoso que nos ameace, que ameace a nossa segurança, a nossa paz. Então, essa hipocrisia do direito penal me causa inquietação, me incomoda, e eu acho que os operadores do direito, eu nem gosto desse nome, mas não estou achando outro melhor, os promotores, os advogados, os juízes, não estudaram, não estão pesquisando para isso. Não é para isso que deve seguir o direito penal. Alguma coisa está errada nesse processo. E nós temos o dever de procurar caminhos outros, alternativos que possam trazer alguma luz menos dolorosa, né, menos frustrante, menos sem expectativas, para que nossos filhos um dia possam ser valorizados pelo que produzem, pelo que são, enquanto cidadãos. A professora me corrige se eu estiver errado, eu compreendi errado, mas sinteticamente seu pensamento é no sentido de que, uma pergunta central, né? Pobreza gera crime ou estaria associada, né, ao crime, em que medida? Né? E a partir de um levantamento que a senhora realizou com relação a crimes, né, que estavam, na verdade, que a senhora catalogou, a partir de fontes formais, alguns determinados crimes, em regra crimes contra o patrimônio, se esses crimes estariam relacionados de alguma forma a recursos, expectativas sociais, econômicas, não? Bom, pois bem, inquietante. A pergunta é se há uma alternativa para o direito penal. Ótimo. Então, se há uma alternativa, a partir desse pressuposto de que os operadores do direito, né, estariam talvez mal compreendendo, talvez um diagnóstico, talvez uma solução propriamente que não esteja muito clara ou evidenciada. Mais ou menos isso? Se a parte do pressuposto que há dificuldade no diagnóstico ou há uma dificuldade na alternativa, de encontrar uma alternativa? É uma dificuldade na aplicação do direito penal de forma equânime, de forma paritária entre todo cidadão que pratica crime. Pronto, ok. Inscrições?
São pertinentes as questões levantadas pela professora Carla, pois lido com um grupo específico nas minhas pesquisas, que são normalmente direitos de pessoas com deficiência. E há um lema, normalmente, nos direitos de pessoas com deficiência. Em todos os movimentos partem sempre, em diferentes países, de gritar: nada sobre nós sem nós. De diferentes formas, movimentos que lidam com questões de gênero, etnia, lidam com um lema semelhante. Os únicos movimentos sociais que não conseguem dizer algo parecido são os movimentos que enfrentam direitos da população carcerária. É uma população que abrange um grande volume de estigmas somados. Absorvem a pobreza, o aspecto de serem negros, o aspecto de absorverem diferentes localidades, muitas vezes, de onde vêm, e vão somando, a partir de ódios acumulados nas próprias populações de origem, motivos para serem cada vez mais esquecidos. Normalmente só são ouvidos quando já estão a um passo de serem esquecidos como gente, a um passo da morte, como quando o Brasil descobriu um presídio no Maranhão com presos decapitados. Quando há casos pelo Brasil inteiro que mais parecem uma volta à Inquisição, atos que mais parecem um desespero generalizado. É muito pertinente, então, nós temos essa questão, se pobreza gera crime. Pobreza gera necessariamente, a princípio, para mim, presos, porque gera pessoas que incomodam a muita gente e precisam ser ignoradas por muita gente. Então precisam ser isoladas para não serem vistas. Não é à toa terem um perfil tão homogêneo, normalmente. É curioso que há 1 ou 2 semanas eu lia na revista um presídio na Suécia que incomodava muito os jornalistas dessa revista, porque cada cela tinha um interfone com contato com um agente penitenciário. E diziam que isso era um absurdo, ter um interfone. E o agente penitenciário dizia: precisamos saber imediatamente a necessidade do preso. Eles diziam: isso não pode ser aceito. O preso ser ouvido a qualquer momento. Quem ele pensa que é para ser ouvido a qualquer momento? Como nós podemos ter um preso ouvido no Brasil, em último caso, se vamos esperar até um último momento, até o último grito apenas? É preciso nós termos, então, a perspectiva humanizante para não termos uma pobreza gerando não apenas crimes, mas gerando tanta desgraça continuamente. Eu, da visão do professor Sérgio, quero dizer que tenho constatado nas viagens que tenho feito junto com a Coordenação Nacional do Conselho Federal, que foi instituída para cuidar da questão carcerária no Brasil, é essa seletividade do sistema penal. Quer dizer que no Pará nós encontramos presos dentro de micro-ondas praticamente, dentro de container. Ao meio-dia aquilo ali é um instrumento de cozinhar o preso. Então não se tem nenhum resquício de dignidade da pessoa humana em situações como essa, em que o Estado submete a pessoa a passar por esse tipo de situação, de tratamento. Quero dizer também, deixar muito claro de onde eu falo, porque é importante ter compromisso com a honestidade intelectual. Eu sou um abolicionista convicto. Eu penso que o sistema penal ele não se legitima. Ele não se legitima porque ele provoca aquilo, o que ele quer evitar, ou que ele diz querer evitar, que é a dor, é o sofrimento, é o trauma. E, claro, se falar em abolicionismo, não é como muita gente pensa, não é se falar em anarquismo, não é se falar em extinção de formas de controle, é se esvaziar o sistema penal e dotar de capacidade de resolução dos conflitos os outros ramos do direito, como o direito civil, o direito comunitário, ou o comunitarismo, o direito administrativo e todas as outras modalidades que o direito, que a sociedade pode nos oferecer. Dizer também, nesse curto espaço de tempo, que esse nosso problema, essa nossa preocupação como abolicionista que sou, não pode se transformar no discurso de que para equalizar as coisas é preciso prender também os ricos, é preciso prender também a outra ponta da sociedade. É preciso sim nós encontrarmos alternativas, vias de escape
do sistema penal para que ele não continue fazendo aquilo que ele faz com maestria, que é provocar dor, sofrimento, não apenas a quem é preso, não apenas a quem cai na malha do sistema penal, sobretudo a família daquelas pessoas que, da forma cruel como são tratadas, acabam sofrendo. Portanto, o nosso sistema penal, o nosso sistema carcerário é um sistema que é uma máquina de degeneração da personalidade humana, da personalidade do ser humano, e transforma as pessoas. Aquele que entra no sistema sai muito pior do que entrou. Eu, nas visitas que fiz, saí muito pior. Imagine aqueles que passam anos sendo tratados da forma que são tratados, como bichos, saem naturalmente mordendo a sociedade. Pela pobreza, porque o crime não existe em si mesmo. Não é uma unidade ontológica, não é uma realidade autônoma. O crime é uma construção. E por isso parte de uma concepção de reação social, uma criminologia de vertente mais crítica. E nesse sentido, se indagar se a pobreza gera crime, seria, de certa maneira, entender que o crime existe como uma ação específica. E me parece que essa posição é equivocada na seguinte acepção. Hoje, a gente sabe, e isso foi comentado inclusive por todos que já falaram, que o sistema penal é seletivo. Não há mais dúvidas, não há mais indagações a respeito disso. E, portanto, se só determinados segmentos da população acabam recebendo a reação do sistema punitivo, essa pergunta de se eles praticariam mais crime, me parece que tem um erro metodológico de partida. Então eu acho interessante a gente estabelecer, pelo menos na minha concepção, esse ponto. E uma coisa que eu achei interessante, eu espero que não chegue a tocar o bico, mas eu vou tentar bem, por duas vezes, em duas oportunidades, a professora Carla falou: será que hoje o sistema penal serve para controlar as classes oprimidas? Será que, e aí a observação interessante, hoje a vadiagem ainda encarcera, seja como impedimento de liberdades ou enfim. E aí eu digo, e isso faz parte das pesquisas que venho fazendo, na verdade o sistema punitivo, desde a sua mais remota origem no Brasil, serve para controle de populações estigmatizadas. E já trazendo a discussão para um tempo mais recente, que é a República, o sistema penal republicano já nasceu como uma forma de exclusão social, digamos assim, de forma escancarada, né? A gente trocou o tronco e a chibata pela cadeia penitenciária. Então, depois a gente continua, porque eu acho que meu tempo já esgotou. Eu gostaria de agradecer o convite do professor Sávio e da professora Alessandra, pela participação aqui desse debate. Eu acredito que as questões fundamentais do sistema, né, do sistema penal, do sistema de punição, acho que já foram colocadas nas duas questões pela professora Carla Padilha. Acho que, de fato, a pergunta, né, sobre se o sistema penal ele foi feito para punir os pobres, né, se a pobreza gera crime, né? Se a pobreza gera crime. Eu acho que o Hugo começou eu acho que anunciar um pouco aquilo, o sentido que eu gostaria de dar aqui, essa minha pequena fala, essa pequena intervenção. Primeiro fazendo como professor, como França Júnior, dizendo de que campo eu falo, né, de onde eu parto para fazer essa abordagem. Eu acho que eu procuro, na análise da questão criminal, da questão do sistema de justiça penal, tratar partir do ponto de vista de uma economia política da pena, né? A partir de obras como a obra do Otto Kirchheim e George Bush, de Dario Melossi e Pavarini, e aqui no Brasil, acho que com a economia política da pena, construída pelo professor Marcos Alexandre Serra. Então, acho que a questão fundamental a gente pensar na forma como se pune aqui no Brasil é pensar primeiro como é que foi montado o sistema penal brasileiro e para quem ele foi, né, para a defesa de quem e para controlar qual classe, né? Então, o sistema penal brasileiro, do meu ponto de vista, é montado com base na ideia de uma construção de uma forma de dominação e controle social baseado na proximidade física e na distância social, né? Proximidade física que se utiliza da violência, e a distância social através da benevolência. Então, assim, a forma de controle social feito pelas classes ditas dominantes aqui no Brasil sempre se baseou nisso, na proximidade física, a violência direta contra os explorados, e na distância social através da benevolência, da caridade para aquelas classes desassistidas, mas que
não são, digamos assim, inimigos potenciais, né, do sistema. A punição social brasileira, ela começa, primeiro, como diz o professor Nilo Batista, na construção do sistema, né, penal do mercantilismo escravocrata, que se baseia no flagelo dos açoites, nas mutilações, na marcação do ferro quente, nas mortes aflitivas, exemplares, etc, etc. Quando estamos ali no século, né, quando o Estado brasileiro é formado, enquanto o Estado deixou de ser um país colonial, o Brasil começa a se transformar numa nação, num Estado independente, esse sistema penal que foi construído fez com que aquela execução da pena, que era uma execução doméstica, passe a se transformar, né, em uma execução pública de uma vingança privada por parte das classes dominantes. Falta quantos? Então, só para terminar, para encerrar nesses 10 segundos que toca, então, traumatizou, depois daquela... Então, o sistema penal, logo, esse sistema penal foi montado justamente nesse sentido, de punir os pobres. E ele começa lá no século XIX, quando é construída as primeiras prisões do Brasil. Se for pedir 15 segundos de... Quando são construídas as primeiras prisões no Brasil, ela é colocada a partir da reforma do Código de Processo Penal, do Código de Processo de 1841, uma função que a gente está falando muito da penitenciária, mas está esquecendo da ponta principal desse sistema de punição, que é o da polícia. A polícia foi digamos assim, exerceu a função pública do capitão de mata, né? Começou a partir dali um processo sistemático de organização e de punição de pobres. Aí, na próxima rodada, eu retomo o mapa de Alagoas, é claramente perceptível uma divisão geopolítica da criminalidade em Alagoas. Bairros que se mata e bairros que só acontecem roubos e furtos. Por exemplo, trabalho hoje no site de notícias, Alagoas 24 horas, nós pegamos um relatório da polícia e observamos que áreas nobres, Ponta Verde e Pajuçara, acontecem mais roubos, furtos, latrocínios. Por incrível que pareça, poucos latrocínios. E já na periferia da comunidade, que é chamada as áreas perigosas, né, onde Jacitinho, Vegel, Climabom, essa região, é apresentada assassinatos, os números de homicídio. Antes do Plano Brasil Mais Seguro chegar em Alagoas, havia sido assassinado 2.689 negros, pobres, gays, tal. Mas, quando ocorreu aquele homicídio na Jatiuca, o governador foi à televisão e disse baixo na violência. Né? Então, o empobrecido, ele que é um ser, porque nós olhamos para o bandido e se esquecemos que ele é um ser social, que ele tem uma vida, que ele tem uma história, que ele tem uma família, que o cara, quando o indivíduo quando está estendido no chão, nós olhamos apenas como um número. Hoje o empobrecido é visto como um número de RG, número de celular, número de certidão de óbito, número de certidão de nascimento. O que acontece? Se nós olharmos a história das grotas, as pessoas vieram do interior para construir a cidade ou buscar uma vida melhor, mas ver os seus filhos sendo assassinados. O filho do trabalhador sendo assassinado. Aí gera aquela pergunta, pobreza gera crime? Mas será que é a pobreza que gera crime? Será que ele realmente é pobre ou é levado à condição de pobreza? Nós às vezes nos esquecemos dessa situação. Porque, por exemplo, já para finalizar, para mais adiante, eu tive uma conversa informal esses dias com moradores da Grota Cigano e Carminha para saber o pressuposto se eles acreditam ou não no direito penal. E a resposta foi unânime. Porque eu acho que vai ficar pro próximo bloco. Porque eu fico me perguntando assim, por que ela não põe inverso? Será que a riqueza gera crime, né? Por que a professora puxou, pensou a questão da pobreza? Né? Mas é justamente por causa do que a gente vê Isso me lembra muito a tese de um antropólogo americano que andou assim muito em cena, mas depois desapareceu, justamente sobre a cultura da pobreza. Né? Ou a busca de uma explicação antropológica da parte dele, de que a pobreza era culpada de ser pobre. Então eu acho que isso perpassa muito o pensamento brasileiro com relação às diferenças de classe e à colocação do direito. E acho que as discussões aqui demonstram que é preciso deslocar a discussão do direito, sair do direito e está na questão da política. Né? Eu acho que isso é que está sempre aqui
essa é a evidência de que essa questão vai além da questão dita jurídica em si, né? E vai se colocar em cima do tipo de organização da sociedade e o tipo de poder que se fundamenta aí. Daí a discussão nossa, né? Então eu fico assim pensando, num dado para mim extremamente interessante, se ela de uma hora para outra dissesse a sua mestra, ela acabava. Porque se você estende o conceito de crime para tudo aquilo que afronta a legitimidade humana, a Alagoas é basicamente estruturada na mais atordoante forma de ser criminoso, né? Se você soma a ideia de crime, o que se rouba do trabalhador, o que se mexe com a ordem previdenciária, PPP, você vai ver que a sociedade é toda apunada nisso. Então o problema não sei se está em direito ou se está deslocado. Eu acho que o problema me parece essencialmente político. Uma abordagem rápida sobre a questão da comunicação, dessa violência, da comunicação, dessa criminalidade e dessa associação que o senso comum faz com a questão social, a pobreza, a criminalidade e inclusive essa questão que o Raimundo colocou da definição, da circunscrição geopolítica da criminalidade em Alagoas. Ano passado eu fiz, durante a pós-graduação, eu fiz uma matéria, uma conclusão de um trabalho lá, de um módulo, de uma determinada disciplina, em que eu fui a uma comunidade pobre aqui de Maceió, a comunidade, esqueci o nome, mas eu vou lembrar daqui a pouquinho, do pessoal que foi deslocado lá da Lagoa para o Benedito Bentes. E a gente fez eu fiz uma entrevista com uma líder comunitária, que era uma líder comunitária de expressão lá na beira da Lagoa, a Vânia Teixeira, e que foi homenageada pelo governo, pelo trabalho bacana que fazia lá, de mobilização social. E ela, lá na comunidade, ela levou essa liderança consigo. E foram para lá, teve a questão da desterritorialização daquele povo, da comunidade tradicional que vivia ali do Sururu. E o índice de criminalidade, rapidinho assim, ela nos colocou que a criminalidade envolvendo aquela comunidade, quando estavam lá na beira da lagoa, era mínima, eram pequenos furtos, coisa muito, muito menor. Quando aquele grupo social foi deslocado lá para o Benedito Bentes, onde não há um equipamento público nenhum, nem escola, nem creche, nem hospital, nem posto de saúde, coisa nenhuma. A única coisa que tinha lá quando nós estivemos era um CRAS, que minimamente direciona, mas não resolve. E a comunidade ali em torno, as pessoas que estavam estabelecidas, quando eles se mudaram para lá, já houve uma rejeição inicial. Não vou tentar, depois eu retorno. As escolas, por exemplo, não receberam aquela população. Não havia transporte escolar para aquelas crianças voltarem a frequentar a escola inicialmente. Então, foi tirada a renda, foi tirada toda a dignidade. Resumiram em uma casa o que se chamava a proposta, a promessa de dignidade. E levaram o povo para lá, tiraram a renda, tiraram o acesso a essa renda, porque não tinha transporte, nem tinha como prover isso. E as crianças, a mínima renda, que era os programas de renda mínima, por exemplo, precisava de uma frequência escolar e as mães não tinham como comprovar porque não tinham matrícula. Então, assim, a pobreza não gera violência, mas todo o entorno, toda a falta de assistência, de apoio que se faz, o que se comete com uma mudança dessa que tirou ali da visibilidade da região central e colocou lá para o Benedito Bentes, sem coisa nenhuma, sem nenhuma estrutura, isso gera violência. E eu vou voltar para isso, porque tem um personagem, inclusive, centrado nessa personagem, nessa liderança que é fundamental. É essa da forma como se exerce o controle social politicamente pelas classes dominantes no país. Isso aqui é claro. O sistema penal foi montado para isso. E a gente tem que pensar o sistema penal, o sistema de justiça, como eu falava, não apenas pelo encarceramento, que é um dado importantíssimo, mas eu acho desde o princípio, da forma como se constrói a polícia brasileira. A polícia brasileira remonta ao século XIX, lá aos anos de 30, a polícia substitui a guarda real, né? E ela vai ter essa função justamente,
pela própria competência que lhe dá o Código de Processo de 1904, a reforma do Código de 1941, ela poderia prender, prender por 6 meses o cidadão que desviante, né? O indivíduo desviante. Então, era uma forma, depois da ditadura, depois da abolição, né? Quando se tem uma abolição, não como nos Estados Unidos, que vem na Guerra de Secessão, seguida com o Homestead Act, que faz uma grande reforma agrária, que absorve boa parte daqueles negros, né? Que antes estavam em condição de escravidão. No Brasil vai se ter uma abolição em que os negros eles vão ter como, digamos, como alternativa ou permanecer, né? Trabalhando nas fazendas submetidas a formas, né, de dominação similares às anteriores, ou então eles iam para as cidades. E nas cidades eles iam ser submetidos, chegando às favelas, eles iam ser submetidos ao controle policial. Por exemplo, no estado de São Paulo, toda empregada doméstica negra precisava ser fichada na polícia, precisava fazer sua cadastrada na polícia para poder trabalhar, né? Então, assim, a polícia vai exercendo desde o início, desde a montagem do Estado brasileiro, essa função de controle. E isso é feito com, digamos assim, com a total cumplicidade do Poder Judiciário. Essa forma de controle, um exemplo que nós temos hoje, são chamados mandados de busca e apreensão coletivos, que tem nas UPPs, que aconteceu esse ano no Rio de Janeiro, por exemplo. Nós vamos ver um juiz dão um mandato de busca e apreensão coletivo para toda uma favela, para todo um bairro, isso nos bairros pobres. Ninguém imagina que um juiz dê um mandato de segurança coletivo para a Ponta Verde. Ninguém imagina aqui que um juiz do Rio de Janeiro dê um mandato de busca e apreensão coletivo para o bairro do Leblon. Mas com certeza lá eles encontrariam mais cocaína do que encontram, por exemplo, na favela da Maré. Então, assim, todo o sistema de punição do Brasil, ele é montado para o controle das classes trabalhadoras, das classes oprimidas, né? Sobre o sistema carcerário. Isso me fez lembrar do modo como tem sido aplaudido pela imprensa brasileira o direito aos presos provisórios poderem votar. Não há programa de governo algum que fale sobre eles, não há candidato algum que fale sobre eles, não há ninguém que os visite, mas é dito que eles podem votar, como se eles tivessem em quem votar, quem os representasse. É só isso. Eu entendi bem, então, para me fazer bem rapidinho, só para deixar clara essa colocação e tentando fazer também um diálogo com os que já falaram, eu queria continuar aquela ideia sobre o crime, dizendo que o crime não pode se confundir com a violência. Porque a própria pena criminal é uma violência, ainda que institucionalizada, ainda que formalizada pelo Estado. Então, como eu estava dizendo que entendia, de certa maneira, um erro metodológico, eu digo que a pobreza é uma violência em si, mas não necessariamente gera o crime, porque o crime é uma reação que parte de todo um funcionamento do sistema punitivo, que por sua vez é seletivo. Existem filtros seletivos que vão fazer que o sistema funcione muito bem para certos grupos e muito mal ou quase não funcione para outros. Por isso a gente às vezes se pergunta, quando vê o sistema prisional, o sistema punitivo, se questiona assim, mas não existe eficácia, ele não funciona, ele não está cumprindo com suas finalidades declaradas. E aí, já partindo desse viés, eu lembro, por exemplo, a colocação de Foucault, que ele dizia que existem finalidades invertidas. E nesse caso, a gente diz que para o que o sistema se propõe, ainda que implicitamente, ainda que ocultamente, ele funciona muito bem como mecanismo de exclusão, como mecanismo de apartar certos grupos, inclusive, como o professor Adriano falou, desde sua origem, né? Então depois a gente vai para essa discussão. Todos delinquimos, todos somos delinquentes de alguma forma, porque o sistema penal ele abarca as situações de uma forma tamanha que quase não nos deixa alternativa. Hoje, estocar açúcar em casa é crime, há um decreto da década de 60. Andar com volume, dirigindo o carro com volume entre as pernas é crime, com celular, por exemplo.
ou comprar um CD pirata, um DVD pirata, baixar uma música sem pagar o direito autoral e assim por diante, dar aquele jeitinho no imposto de renda. Então é importante que a gente tenha isso em mente. A pobreza absolutamente não gera crime. A pobreza aciona o sistema penal, chama a atenção dele e faz com que ele selecione aquela pessoa. Por quê? Porque o nosso sistema de segurança ele é estruturado à base de códigos binários. Como a nossa cultura é, na arte é o belo e o feio. No sistema de segurança pública é o herói e o vilão. E o vilão, geralmente, quem tem feito esse papel é o pobre, é aquele que é estigmatizado, é rotulado pela sociedade. Daí a dificuldade do sistema penal alcançar aquelas pessoas que não são rotuladas, não são estereotipadas como ele gostaria que fosse. Então esse foi o alerta que eu queria fazer e dizer taxativamente que, na minha concepção, pobreza não gera crime, mas é importante ter cuidado com o que a Helenilda destacou. Precisa a gente olhar, voltar os olhos para aqueles bolsões de vulnerabilidade, bolsões de pobreza, porque isso torna o campo um pouco mais fértil para a prática do crime, não necessariamente que vai gerar o crime. Aí a proposta, se nós vamos continuar com as mesmas questões, ou se, na verdade, eu penso que faltou, né, uma complementação. A professora Carla queria obter talvez algumas respostas, né, ou uma proposta de resposta. Não, na verdade, a intenção foi provocar mesmo. Se existe solução, né, a senhora pergunta num determinado momento, haveria Na verdade, eu não esperava receber respostas, eu só queria provocar, porque eu acho que, como estudiosa do direito, como todos aqui, essas questões são bem patéticas, né? A gente vê a realidade e estamos num processo que não traz resposta, que não traz resultado, que não traz efetividade, né? E todas as instâncias formais de controle gastando dinheiro público, né? Exercitando, né? Uma máquina pesada, né? Burocratizada, e que nada de concreto, de eficaz traz para o nosso país, para a cidadania, né? Para a realização, para a concreção de todos aqueles princípios que estão lá catalogados da nossa Constituição, desde o artigo 1º. Né? Então, o que eu reencaminharia, talvez, eu acho que já se começou a trabalhar, é a preocupação com a posição do senso comum, do cidadão comum. Como é que ele se coloca diante dessa contradição, dessa ambiguidade, dessa subversão de valores, né? Ele me parece que está atônito, solto, ele quer, digamos assim, uma vida melhor, mas na realidade ele hoje aplaude práticas absolutamente desvirtuadas do que se espera, né, do cidadão. E uma outra coisa que já foi falado também em relação ao tão pregado garantismo penal, né, que Ferraioli tão bem desenhou e delineou e que a gente hoje repete, reproduz, e que é um garantismo que tem duas faces, dois reveses, né? Funciona muito bem quando se tem aquela parcela da população que é imune ao sistema penal, mas que é tão vilipendiado, tão subtraído, né? Quando se trata da população. É como se tivéssemos duas leis, né? Duas formas de interpretação, de hermenêutica do direito, dependendo de quem está do outro lado, né? O sujeito ativo do crime se torna o sujeito passivo do processo, né? Ele sofre a espada de Damocles sobre si, ou pela resposta rápida e fácil, com subtração de direitos e de prerrogativas, ou uma resposta penosa, né, a partir de uma prisão temporária que se posterga por anos e que ao final, né, ainda que ele seja absolvido, já foi condenado, tanto socialmente quanto pela privação de liberdade por aquele tempo. Então, são essas questões que vêm ao impós da primeira provocação. Bom, então, eu penso que a professora então, agora complementou algumas questões, trouxe algumas variáveis, alguns elementos talvez novos, e a gente abre então para uma segunda rodada. Existe um pouco naquela tese, né? O que está em jogo é a Constituição do Estado Nacional. Eu acho que o direito é um apêndice da questão. A Constituição do Estado Nacional é que é o fundamental.
Acho também o seguinte, que nós temos que ver que foi institucionalizada uma farsa chamada justiça. Não é possível você ter um sistema de justiça em cima da construção de uma sociedade que é radicalmente injusta pelo próprio processo de construção que ela tem, né? Acho também que uma outra coisa que deve ser levada em consideração é que não existe direito, na verdade, né? O que existe, na verdade, são construções lógicas de encaminhamento de regras de controle social. Essa questão de direito e de justiça passa por um outro mundo completamente diferente, que é a atual organização de classe social. Eu perguntei, eu conduzi aqui um trabalho de pesquisa sobre como é que a minha pergunta era a seguinte: como é que o morador de rua vê o Estado brasileiro, né? E a resposta é qualquer coisa terrível. A face do Estado brasileiro que aparece para ele é tão drástica que eles dizem: eu prefiro o traficante. Quer dizer, quando você chega numa sociedade em que o que é estruturalmente contrário ao que está sendo dito que é estruturante, você está diante de uma sociedade que está completamente perdida. Né? Só isso. O seguinte, trazer um dado aqui que talvez seja conhecido de todos. O Brasil é campeão mundial do linchamento. O professor José de Souza Martins fala muito bem sobre isso num artigo disponível na internet. E para mudar essa realidade é preciso quebrar paradigmas. É preciso, notadamente, conscientizar aquela que hoje é e exerce o segundo poder, só perde para o poder econômico, que é a mídia. A mídia é a grande construtora do senso comum, é a grande estimuladora dos debates nacionais. É preciso também que o sistema penal, que o sistema de segurança tente dialogar, e as pessoas que fazem essa discussão tentem estabelecer um diálogo franco, sereno, tranquilo, para que aqueles que atuam na mídia possam se conscientizar do seu papel enquanto construção de instituições democráticas, né, que prezam pelos valores da nossa Constituição. Dizer que é diferente a gente falar de taxa de criminalidade e sensação de segurança. Às vezes esses dois não andam no mesmo passo, né? Para que a gente tenha uma ideia, acabei de ler um livro, Violência e Segurança Pública, de diversos autores, excelente, Sérgio Adorno, Alba Zaluar, entre outros, que nos apresentaram um dado dos Estados Unidos, que na década de 90, durante 10 anos, a taxa de criminalidade, de homicídios, diminuiu, enquanto que nesse mesmo compasso a mídia aumentou em 600% o noticiário de assassinatos, o que fez com que a população não tivesse essa sensação de que a criminalidade violenta, cruenta, sangrenta tivesse diminuído. Esses fatores são potencializados no Brasil. Nos Estados Unidos nós temos uma realidade completamente diferente em termos econômicos e até culturais. No Brasil a gente ainda trabalha com essas questões arcaicas, com esses paradigmas arcaicos que são e foram construídos em estados autoritários. Os nossos principais instrumentos penais são fomentados, foram engendrados numa raiz fascista. Basta pegar a exposição de motivos do Código Penal e a exposição de motivos do Código de Processo Penal, que a gente usa hoje, tem citações ao ministro da Justiça de Mussolini, dando opiniões sobre a construção do nosso instrumento legal de manuseio na área de segurança pública. A Constituição é de 88. Nós ainda utilizamos todo um instrumento para o controle da criminalidade, já que não dá para extingui-la, foi muito bem dito aqui, de uma raiz autoritária. Bandido simbólico, distante de ser um ser humano, distante de ser alguém real, porque assim fica mais fácil alimentar um discurso contínuo de ódio e difundir apenas que alguém mereça ser morto. É muito mais fácil, barato, preguiçoso, do que falar que alguém mereça ser estudado. Que exista toda uma construção histórica em jogo.
porque isso envolve tempo, envolve uma reflexão mais contínua, envolve uma responsabilidade por parte de órgãos de imprensa. E como pode comprometer até patrocinadores, é muito mais interessante e fácil continuar dizendo que alguém merece morrer todos os dias. Principalmente se puder mostrar para o senso comum como não sendo alguém humano. Bem, eu apresentei um trabalho agora há pouco tempo falando sobre o crack e a imprensa, né? Eu fiz uma investigação preliminar sobre o caso de Alagoas, utilizei inclusive o banco de dados organizado pelo NSDV, onde nós trabalhamos cerca de matérias publicadas de janeiro a junho de 2013. Bem, nesse banco de dados nós podemos observar que o crack é uma droga pouco apreendida, mas é consumida pela elite. Se nós formos olhar a geopolítica do crack, hoje ela é uma droga barata que se utiliza do lixo urbano, que é usado lixo químico, para se fazer de R$100 você tem R$100.000. Bem, não vou entrar para essa lógica. Mas é interessante observarmos o seguinte: quem constrói a mídia e de que é a mídia? Né? Nós, do empresariado, né, que geralmente pertence a um grupo político, que faz as leis, que essas leis aplicadas em cima do povo, porque quem faz as leis foi o que foi levantado há pouco tempo. Será que o empobrecido ele se sente representado lá? Quando uma lei é feita, ela é feita a partir da perspectiva do empobrecido? Ou é feita a partir de um grupo dominante que vai empurrar e vai dizer, olha, por exemplo, quando pega, você sabe como foi formada aquelas regiões do Benedito Bentes, Carminha, Selma Bandeira, aquela região, são tudo pessoas que foram retiradas pelos pescadores da lagoa, tudo. Aí retirou um problema social daquela região, levou para outra. Aí chega o amparado do Estado, cumpre a gente vai reintegrar a posse, a gente vai cumprir mandado de prisão, porque quando a polícia chega na favela, chega na grota, para ela não quer saber. Eu tenho 4 processos da corredoria que eu fui abordar na cigana, levei tapa na cara. O cidadão pode levar um tapa na cara? Aí, para a polícia, qualquer cidadão é um bandido. Ou seja, aí nós temos que observar, mas se eu for na imprensa denunciar isso, aí não vai sair, mas é um caso isolado, é um caso onde não, ou seja, temos que olhar casos e casos. Eu não vou me aprofundar nesse tema porque é um tema muito longo, mas eu quero dizer o seguinte, que é um pobreza e hoje há um código de conduta, há suas leis, há seus soldados, eles confiam em si, né? Nós temos um exército do Estado de reserva que vai chegar lá e vai fazer cumprir a lei. Do tráfico, a lei do crime. E, em contrapartida, tem uma lei estadual, uma lei onde diz, olha, isso aqui é a nossa Carta Magna, onde vocês têm que cumprir isso. Bem, vamos enterrar por aqui, senão não vai dar tempo. Interessante que, observando as falas de todos que estão aqui, todos os estudiosos da criminologia do direito penal, enfim, a gente vê que, de certa maneira, é como se o penalista tivesse um problema grave psicanalítico, porque ele quer se autoanular. Então, percebam que a população não entende essa sutileza. Quanto mais você se aprofunda no direito penal, mais você vê que ele, enquanto instrumento de justiça social, enquanto instrumento de controle eficaz, ele é inútil. E é uma dificuldade se passar isso para a sociedade. Eu não gosto muito de usar esse termo, porque pode parecer preconceituoso, mas as pessoas que são leigas no sentido de não estudarem tecnicamente, elas não compreendem. E aí a gente parte de uma ideia que eu concordo com o professor Sábio, de que o direito, na verdade, são discursos vários. E o discurso penal ele é muito sedutor, porque ele é simplista, ele é maniqueísta e ele é de fácil assimilação. Aumentado, amplificado pela mídia, esse discurso chega à população de uma forma que nós, juristas ou estudiosos, nos sentimos tolhidos. Eu gosto muito de um escritor italiano que se chama Italo Calvino. Ele tem um livro interessante que chama O Visconde Partido no Meio. Então, eu às vezes dou esse exemplo em sala de aula. Imagine um penalista como uma pessoa que se parte ao meio, porque enquanto você advoga, acusa ou ensina, você está trabalhando com um discurso, mas não pode se esquecer que esse discurso, ele é, de certa maneira, um engodo. Ele é um engodo. E o problema é a percepção da população com relação a essa sutileza, né? Por isso, a gente na criminologia trabalha com a perspectiva que o professor Sábio muito bem lembrou aqui, de que o problema ele é eminentemente político. Na verdade, a partir do direito penal, a gente não consegue atingir as finalidades jurídicas de prevenção e de ressocialização.
O que a gente consegue, na verdade, é simplesmente isolar pessoas e de uma maneira muito fugaz, diga-se de passagem, num país em que não temos vagas de regime semiaberto ou aberto. Então, na verdade, um discurso sedutor e por isso talvez a população se encanta e a gente entra nesse ciclo vicioso de cada vez mais entrar num populismo punitivo, né? Eu já estou quase com o bico tocando, eu queria só para encerrar, eu queria só dizer o seguinte, percebam que interessante, que pessoas que há pouco tempo atrás tinham um discurso em prol de liberdades, em prol de direitos individuais e hoje estão caindo no populismo punitivo. Eu cito, por exemplo, movimentos de esquerda, os mais variados, movimentos feministas, movimentos de LGBT, que hoje só falam em criminalizar a homofobia, criminalizar a violência doméstica. E a gente sabe que isso é um engodo. Vejam que a Lei Maria da Penha, infelizmente, não conseguiu reduzir a violência doméstica. Então eu já estou com o bico tocando. A questão do Estado, da maneira como se organizou o Estado. E nesse sentido, um momento decisivo na nossa história, do meu ponto de vista, é o momento da ditadura militar. Eu acho que isso explica um pouco a questão que foi colocada pela professora Carla, que é como é que o senso comum, né, pensa digamos, em solução, como é que ela responde, né, a esse problema da criminalidade, da violência, etc. A ditadura, as palavras do grande Roberto Schwartz, talvez nosso maior crítico literário, o Brasil em 1963, 1964, ele estava irreconhecivelmente inteligente. Né? A política ela estava em todos os lugares. O Brasil era um país, digamos assim, politizado. A política estava nas ruas, nos quartéis, nas praças, nas fábricas, no campo. Então, assim, o Brasil é um país, digamos, estamos vivendo talvez nossa primeira grande revolução democrática, com as reformas de base que estavam sendo colocadas ali. Mas aí veio o golpe, veio a ditadura militar, né? E o que a ditadura militar fez? Primeiro, junto com aquele sistema já desumano, esse moinho, né, de triturar almas, né, que você colocou, de degenerar almas, que já era o sistema penitenciário, nós ainda criamos um sistema penitenciário subterrâneo. Além desse sistema penitenciário que já existia para os pobres, nós criamos um sistema penitenciário subterrâneo para fazer a tortura, para fazer para quebrar mesmo, né, o moral, né, daqueles que eram considerados insubmissos, que eram considerados subversivos e assim por diante. Né? Junto a isso foi criado pela ditadura militar a ideia dos autos de resistência, né, da polícia militar, que significa que a polícia policial pode matar sem ser presa flagrante, sem responder, então respondendo o processo em liberdade, como aconteceu com esse policial que matou o Camelô no início dessa semana, no final da semana passada, lá em São Paulo. Então ele só faz um auto de resistência, ele está ali, digamos assim, eximido, né, da culpa, e a gente sabe que ele nunca vai ser punido. Enfim, então a ditadura militar criou isso tudo, criou esse sistema, ele reforçou, né, características já autoritárias do Estado brasileiro. Né? Agora esse país, né, que digamos assim era brilhante, que era um país irreconhecivelmente inteligente, como colocou o Schwartz, ele foi destruído também intelectualmente, ideologicamente pela ditadura militar. Acho que essa é a grande, por esse sistema penal subterrâneo que foi construído, que foi edificado ali. Quanto tempo eu tenho? Hein? O que aconteceu a partir daí? Nós tínhamos Correio da Manhã, o jornal que mais circulava no Brasil. Ao contrário, a ditadura foi destruída. TV Excelsior, também contra a ditadura, foi destruída pela ditadura militar. Né? Ou seja, ficou a ditadura militar criou, além de ainda reforçar, digamos assim, o caráter autoritário do Estado, ainda monopolizou a mídia na mão de 5 famílias para poder chegar, para fazer essa, digamos assim, essa luta ideológica que ela vinha perdendo, esse sistema, essa monopolização da mídia foi responsável por ganhar essa luta ideológica perdida nos anos 60, no meados dos anos 60. Chamada Estado, que existe uma coisa muito clara chamada distribuição de riqueza e que existe uma coisa muito clara chamada construção de uma sociedade necessariamente ilegítima. Esse aí é que é o grande problema, buscar o senso comum aonde, né? O que é senso comum? Onde é que buscar isso? Como é que você vai buscar uma ideia de um senso comum em uma estrutura de uma sociedade moderna, ocidental e perfeitamente permeada pelos interesses de classe e família de luta, né?
Então, é um negócio muito complexo, porque para buscar esse senso comum, é que valeria se ter uma etnografia jurídica. E essa etnografia não é escrita. Essa etnografia não é escrita. Você procura e vê toda a discussão que vocês têm dentro de uma estrutura de discussão jurídica, a etnografia passa por longe. Ela está chegando na mesa aqui. Chegando na mesa por necessidade. Você sabe por quê? Porque está diante de uma farsa. A gente está querendo dizer que nós temos instrumentos legítimos em cima de um todo que é ilegítimo. E como é que você vai querer legitimidade da parte se o todo está ilegítimo? Né? Você me pega aí, acaba passando com essa mistificação toda quando você fala no subterrâneo. Né? Você fala no subterrâneo. Então essa discussão do direito, ou ela passa por um senso etnográfico, como nós estamos demandando por aqui, ou fica difícil. Eu fiz uma pesquisa aqui, foi muito depressa para chegar lá. Eu fiz uma pesquisa aqui sobre os estudantes daqui pensavam sobre violência, aqui do SENAC, né? E eu posso, digamos assim, cientificamente meio bem montado, com 5% de erro, amostra calculada, etc. Tal. Quando você vai ver, você começa a pensar se ele está pensando realmente na sociedade ou nesse imenso imaginário que se situa em termos do descontrole social que existe. Né? E o direito, onde é que fica isso? Que cucuia isso vai? E desculpe, eu não sou jurista não, mas eu fiquei aqui pensando esse termo de direito penal, será que é um direito de vingança? É coisas assim que eu sem ser nada na vida, fico aqui pensando ao ouvir vocês que são doutos, né? Tu amplifica essa coisa da violência simbólica, dessas construções simbólicas que aprofundam ainda mais esse esforço, essas questões sociais que nos levam a questionar se a pobreza é um gerador de criminalidade. Eu vi um livro recentemente, tive acesso a ele recentemente, é um livro de 2010, feito por jornalistas, Mídia e Violência. Ele foi editado em 2010 e naquele momento a mídia estava discutindo a questão da superexposição, a questão da abordagem da criminalidade e da violência pela própria mídia. E eles colocavam ali já, por exemplo, que nessas questões, quando se vai a uma favela, a uma comunidade pobre, por conta de um crime que aconteceu lá, a mídia só enxerga o que está ali na casa do crime, da pessoa que foi vítima da violência, e o foco é só aquilo ali. Tudo mais que levou àquela criminalidade, aquele crime, que levou àquela situação, o próprio meio em que ali está, todas as pautas que a gente enxerga numa abordagem mais profunda, nada disso é abordado, nada disso é visto, é simplesmente quem matou, se descobriu quem matou, por que matou, e se encerra ali em mais um número, como o Railton abordou aqui. E eu fui atrás dessa pauta para fazer um perfil de uma liderança comunitária, porque lá na beira da lagoa ela tinha um trabalho social. Na casa dela, ela recebia crianças que trabalham onde ela dava instruções mínimas dentro do que ela sabia sobre informática. E lá, ela não tinha mais isso porque os próprios 5 filhos delas, todos eles, um estava preso, porque era maior de idade, por conta da criminalidade que começou, que foi lá nessa comunidade com essa transferência. A filha era mulher de um traficante, a filha de 16 anos. Os outros filhos, um estava amarrado, então assim, toda a pauta mudou em relação, foi totalmente desfocada, porque ela nos mostrou ali, naquele momento em que foi lhe dada a voz, que a questão ali não era ela ser um perfil, uma liderança social, era que alternativas ela poderia encontrar, por que vias ela poderia dar voz a uma coisa, a uma transformação absoluta de toda uma comunidade com uma transferência. Eu ainda vou voltar depois para concluir onde eu quero chegar. Responsável de presente, muito São Paulo. Ela me mostrou cartas de dois presos do presídio de Tremembé, em São Paulo,
pedindo para encomendar livros da editora Viva, em Alagoas. Fico pensando então, esse senso comum que tem tanto ódio de tantos presos, tantos criminosos no Brasil, se esses que estão presos em delegacias, em presídios, em tantas instâncias carcerárias tivessem direito de resposta, pudessem se manifestar por uso indevido da imagem nos jornais, pudessem ser ouvidos de fato, pudessem se recusar a ser ouvidos, como têm direito constitucionalmente, mas nesse grande farsa que nós temos do direito, ninguém se importa com os direitos deles. Como dizia o professor Sávio, o grande problema dessa etnografia que nós temos, professor, é que aqueles que estão dentro das instâncias jurídicas não acreditam nela. Então fica difícil fazer uma etnografia daqueles que apenas exercitam uma estrutura que não sabem o que fazer direito com ela, porque ela está perdendo o seu sentido. Nós lutamos por pessoas que não têm nada que possa assegurar os direitos delas. Então, voltando um pouco para a discussão, hoje o empobrecido ele é identificado, isso é identificado no meu trabalho de conclusão de curso, né, que vou pegar um pouco o usuário de crack, mas eu vou trazer um pouco uma abordagem o seguinte, é identificado geopoliticamente, visualmente, ou seja, já tem todo um perfil traçado de quem hoje é pobre e quem hoje é rico. Bem, nesse meu TCC ainda pude identificar o seguinte, que jamais alguém da classe dominante vai ser preso como traficante e apresentado como traficante na mídia, mas como consumidor, como usuário. Enquanto o pobre é preso ou com uma bombinha de maconha com uma pé de crack, ele é apresentado como traficante. Já começa o grande escancar. Quando chega lá, o âncora começa a escancarar e diz, não, esse é bandido, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o que acontece? A população se vê, que é o único momento que a população empobrecida se vê na televisão. É nesse momento, quando chega o Fica Alerta, quando chega o Plantão Alagoas. E eles, automaticamente, eles se fazem um espelho e Baudelaire diz, não, essa é a minha realidade, eu me vejo ali, eu me identifico ali. E eles dizem o seguinte, hoje é comum você andar no ônibus e o empobrecido dizer, fulano foi preso, fulano foi assassinado, você conhecia fulano, mulher? Não sei o que, hoje é comum, a morte está muito perto. E a morte, ele está falando a morte. Imagina só, aí chega assim, mas fulano foi preso, sabe por que ele vai sair? Nunca. Não sabe direito penal. Ele sabe nem o que é direito penal. Para começar, sabe nem o que é direito penal. E olha que hoje as comunidades, as áreas perigosas, têm um alto índice de estudantes universitários. Tem um alto índice de estudantes universitários. Aí quando chega lá, não acredita, não sabe nem o que é direito penal. Foi preso um cara que está há 6 meses mofando, a expressão que a mãe do cara usou, mofando na central de flagrantes. Aí, ou seja, o cara está comendo comida mofada, eu tive ligações, conversei com ele, o cara está comendo comida mofada, o cara está sendo tratado como condição, mas a mãe diz, não, eu vou levar comida, a comida não chega até o indivíduo, não chega até o cara, porque ele é desrespeitado, ele é maltratado. Bem, só já para concluir, o que acontece, hoje há todo um círculo, onde uma roda, onde tudo funcionando, e a mídia ela patrocina esse genocídio contra a população empobrecida. Então, o que a ditadura militar acho que montou foi isso, né? Um regime de exceção que levou para a gente um Estado que é um Estado de exceção. Então o Brasil vive hoje, como diz alguns autores, num verdadeiro Estado de exceção. Não houve a transição democrática, como todas as outras transições brasileiras, foi uma transição feita pelo alto, foi feita pelas classes, pelas elites e para as elites, né? Então, digamos, os traços mais autoritários do Estado brasileiro e os traços também mais, né, desiguais, né, que foi confrontado pela ditadura, nós tivemos aqui. A ditadura deixou 55% do PIB, né, para pagar a dívida externa. Hoje nós pagamos 1 trilhão e 300 bilhões na dívida interna. Então, veja, a política, a única, num modelo econômico, um modelo liberal periférico como o nosso, num Estado dependente como o nosso, que compromete metade do seu orçamento, né, para poder pagar a dívida, né, significa que pouco sobra para políticas sociais. Então, assim, enquanto em alguns países do capitalismo central, o que nós temos são, digamos, uma dominação, vou usar aqui uma expressão, né, gramsciana, formada no consenso, um país como o nosso, de capitalismo dependente, de Estado dependente, comprometido com os interesses dessas classes dominantes,
digamos, não sobra nada que não seja um controle, uma forma de dominação baseada na força. Só para encerrar, um relato de um morador, André, desenhista técnico de 31 anos, morador da favela de Holanda, né, Nova Holanda, lá do Rio de Janeiro, uma dessas que recebeu uma de segurança coletiva. Ele conta como é que ele já foi recebido 5 vezes na casa dele e ele diz um pouco como é que os policiais o tratam. Né? Então ele diz aqui, já entraram 5 vezes na minha casa. Então ele diz, eles entram tensos, depois até relaxam, mas sempre fica um ou outro nervoso apontando a arma. Eles dizem, se não tem nada aí, por que você está nervoso? Aí ele diz, fico nervoso porque tem um cara apontando uma arma para mim. Até para falar com eles eu fico nervoso. Eles tratam todo mundo como potencial bandido, como criminoso, até a gente provar o contrário. Então a presunção de inocência que existe no direito penal, na verdade, é invertida. É a presunção de que se você é pobre, se você mora numa favela, se você mora na periferia, você é bandido, você é um criminoso, etc. Então, a história do direito penal do inimigo, que vem se falado agora, na verdade, todo o direito penal brasileiro ele foi montado enquanto um direito penal do inimigo. E o inimigo quem é? São as classes subalternas, negros, pobres, etc. Última rodada, eu penso que algumas falas ainda querem, né, ser complementadas ou devem ser complementadas. E penso que ainda a gente pode conduzir essa última rodada a partir do que está sendo já debatido, né? Então a gente passa a palavra para o professor Hugo. Sobre uma possibilidade de alternativas. E me parece que a gente está esquecendo de uma das funções primordiais para as quais, digamos assim, que originaram a lei criminal ou o direito penal, que é de limitar o estado de punir, o estado punitivo, o jus puniendi, ou seja, de proteger o cidadão. Hoje, a gente tem, até por conta do que a gente já comentou com relação ao anseio da sociedade, nós temos um estado punitivo, né? O Loic Vacan, ele trabalha muito com a ideia de substituição de um estado previdenciário, um estado de políticas sociais, por um estado penal. E me parece que isso é contraditório, é um paradoxo, porque você não pode imaginar uma lei criminal que tenha origem desde o início para limitar o estado penal como algo que, digamos assim, fundamenta esse excesso punitivo. O excesso que, diga-se de passagem, todos já comentaram, não é eficaz do ponto de vista do bem-estar social. Então, uma das coisas que me chama a atenção é justamente como a sociedade vê no judiciário uma instância, digamos assim, importante, ou a suprema, primordial de resolução de conflitos. O Nicholas Luhmann fala muito bem isso. Ele diz, olha, todo mundo acha que o judiciário é que comanda a sociedade. Não é por aí. Me parece que quando não houver consenso, quando não houver coesão, a gente não pode esperar que o judiciário faça milagres. Muito menos a justiça penal, que eu diria que é das mais problemáticas, das mais falhas. Então, o Zaffaroni, ele tem uma expressão que eu gosto muito, que ele diz assim, o direito penal é cool, é massa, é um direito que todo mundo gosta de ver, é aquele negócio que é cool, né, funciona direitinho, todo mundo quer ver no programa Mundo Cão do meio-dia o direito penal funcionando. Mas enquanto a gente tiver essa mentalidade, não dá. Então, qual seria a alternativa? Eu já estou me alongando e com medo do bico. A alternativa, me parece que ela não está dentro do sistema punitivo no sentido de evitação de violências. A violência só pode ser evitada a partir de uma atuação do Estado, não o Estado penal, e sim o Estado no sentido de desenvolvimento de políticas públicas. Agora, o direito penal restaria como uma solução fugaz para evitar excessos do Estado punitivo. E aí uma lição que a gente deveria ter aprendido desde os iluministas e que até hoje é solenemente ignorado. O Estado, ele muitas vezes desrespeita e se excede com relação a direitos e garantias. E o mais interessante é que o discurso fundamenta esse excesso, quando deveria, ao contrário, criticar esse excesso. Então, não é à toa que as alternativas mais comentadas que têm surgido, dentre elas, inclusive a justiça restaurativa que a professora Carla falou, elas, digamos assim, deixam o direito penal de lado. A justiça restaurativa é tudo menos o direito penal. São instâncias informais de resolução. Então, o direito penal não é a solução.
Muito embora, se é que a gente possa ainda permanecer com ele, ele teria uma função muito residual, mínima e subsidiária. Né? Eu já passei. Para mim a coisa vai ficando mais simples. Né? Eu gostei muito desse seu encaminhamento de conclusão das coisas. Né? Acho que o grande problema nosso é querer buscar coisas como, por exemplo, senso comum, quando o cotidiano é uma coisa e o direito é outra. Esse, para mim, é o maior contrassenso que existe. Quer dizer, é você contrapor regras que são regras fabricadas para um dito, entre aspas, convívio social e um cotidiano que se esboça completamente diferente e que não tem nada a ver com isso. Eu passei uma temporada perguntando, dando possibilidade ao povo de lançar perguntas sobre o que é que eles queriam saber sobre direito. E você começa a verificar que essa tal pobreza é exprimida de tal forma que quando você vai em busca de saber o que é que ele quer saber do direito, é justamente a transação diária, cotidiana que passa por ali, da perseguição que ele vive nessas grotas, nessas favelas. Então, eu acho que você coloca muito bem a questão quando você diz o seguinte, quer dizer, a grande alternativa seria uma reconstrução da sociedade, né? E aí, novamente, passa pelo fato de que, às vezes, a gente discute como sendo sério uma coisa que é uma farsa. Com relação ainda ao senso comum, eu penso que seja legítimo um pai de família, uma mãe que perde um filho, expressar o seu ódio na TV, ser entrevistado, mostrar a sua dor, tentar afagar aquela tragédia, tentar apagar um pouco, minorar aquela tragédia, aquela dor que se abateu não só sobre ele, mas sobre a sua família. Mas me causa espanto, me causa preocupação quando agentes do Estado passam a assumir essa postura, sabe? Aquela figura do juiz vingador, do juiz justiceiro, daquele que vai fazer acontecer, que vai mobilizar, que vai para a rua, que vai... Isso me causa preocupação, porque o que se espera de alguém que se incumbiu da tarefa de resolver conflitos, se incumbiu da tarefa de dissolver tensões, o que me preocupa é esse assumir essa postura, porque o que se espera dele é serenidade, tranquilidade, ponderação, para que as coisas sejam feitas como ditam a nossa Constituição Federal, sempre observando como pedra de toque, como pedra angular, a dignidade da pessoa humana. Não se constrói a dignidade da pessoa humana no meio do furacão, no olho do furacão. Não se garante direito, não se respeita os valores constitucionais quando você está tomado emocionalmente pela causa. Então, o que me preocupa é isso. E quero também apontar, já me encaminhando para o final, algumas alternativas. Nós não estamos aqui procurando inventar a roda, porque nós temos no mundo algumas alternativas que não a utilização do direito penal, que deram certo. E nem precisa ir muito longe. Aqui no Brasil a gente tem, em São Paulo, o município de Diadema, que conseguiu reduzir, num lapso de tempo até curto, em 72% o número de homicídios, com lei seca, reestruturando a segurança pública local, organizando audiências públicas, porque hoje as estratégias de segurança pública, infelizmente, elas partem de cima para baixo, quando o fluxo deveria ser inverso, de baixo para cima, porque o Jacintinho tem uma particularidade, uma necessidade, o Benedito Bentes tem outra particularidade que precisa ser observada. As pessoas precisam ser ouvidas, é preciso fortalecer as associações, é preciso dar mais atenção às igrejas, é preciso fomentar o comunitarismo, porque foi isso que fez Diadema, foi isso que fez Bogotá, na Colômbia, foi isso que fez Canoas, no Rio Grande do Sul, todas elas com alternativas que não a utilização do direito penal e com resultados concretos. A literatura sobre segurança pública é farta a respeito dos exemplos que o Brasil e o mundo têm mostrado para a redução não apenas da taxa de criminalidade, mas, sobretudo, da sensação
de insegurança. Para finalizar, dizer que esse papel de gestão da segurança pública, de formulação de estratégias, de aplicação delas, hoje, como já encaminhei, tem sido com maior sucesso operado pelos municípios. Aqui em Maceió, o melhor programa de segurança pública dos últimos tempos que eu vi foi a ocupação pelo povo, estimulada pela prefeitura da Praça do Centenário. Todo domingo as famílias vão até lá. Esse foi o melhor programa de segurança pública que Alagoas pôde engendrar nesses últimos tempos. Tudo que foi colocado aqui, ainda sobre essa questão e tomando aqui o viés, o professor Hugo abordou sobre a questão do estado punitivo. Eu trabalhei na comunicação em jornal, em redação, e a gente ia atrás do morto de manhã para dar notícia daqui a pouco no portal que tinha lá onde eu trabalhava. E agora eu trabalho na comunicação do Estado. E essa questão do estado punitivo e da mídia que criminaliza, que amplifica a questão da punição, começa com o Estado que prende, e na minha perspectiva, que eu vi, observei as duas situações, prende o suposto criminoso, o suspeito, e daqui a pouco se faz um carnaval, uma espetacularização de apresentação dos presos. E aí o Estado está na frente e aqui atrás estão os presos, expostos, super expostos. O repórter da TV, do programa de meio-dia, cutuca e super expõe aquele que não quer mostrar o rosto diante da televisão, obrigando a falar naquele momento, a expor que ele é o criminoso, e ali já está o julgado e condenado. Então, a criminalização, ela tem raízes diversas, e a punição, eu não tenho conhecimento jurídico, mas na minha percepção de ver como a comunicação, como a mídia se alimenta da espetacularização da violência e da superexposição dessa violência de uma perspectiva que criminaliza ainda mais, violenta ainda mais, justamente essa população que já está destituída dos direitos. Então, quando o preso vai, para concluir, que eu me alonguei demais e ficaram várias coisas sem conclusão, mas aí, só para concluir pelo menos esse raciocínio, nos últimos tempos, com o acesso às mídias eletrônicas, o jornalismo ficou ainda mais cruel do ponto de vista dessa exposição. Porque quando nós tínhamos o jornal impresso, tínhamos uns jornais concorrentes, nós tínhamos pautas diferentes abordagens. Tinha um jornal que era um jornal mais ligado ao crime, à criminalização, à exposição, superexposição da violência, outro que tinha um aspecto mais político, outro social. Agora não, agora a gente tem praticamente um jornal, e aquela é a pauta que houve recentemente uma pesquisa que mostra que, embora as pessoas se informem principalmente pela internet, o jornal ainda é o que tem mais credibilidade. Infelizmente, agora, aqui em Alagoas, é uma situação muito preocupante. A gente só tem praticamente uma perspectiva. O que se mostra ali é o que se... Seria ver o empobrecido como ser humano. Essas seriam as alternativas. Bem, porque é o seguinte, nós esquecemos do ser ontológico, que fazer uma análise ontológica é o seguinte, muitas das vezes nós falamos, esquecemos da realidade deles, onde não tem saneamento básico. Vamos pegar como exemplo a Brejal. Quem aqui conhece a Brejal? É uma família que divide a metade da casa com esgoto e metade da casa com a sua família, e isso é um certo tipo de violência, a violência do Estado. Bem, e tem um certo discurso que diz o seguinte, que o pobre é violento por ser pobre e é pobre por ser violento, e fica como no círculo, né? Bem, que é o seguinte, aí chega uma criança, vai para a escola, mas quando chega, ele é privado de tudo, não tem educação, não tem saúde, não tem alimentos,
trataram como animal, no lixo. Quando ele vai para a escola, ele tem uma educação decoreba, onde simplesmente não lhe dá motivação para concluir. O porquê da evasão escolar em Alagoas se dá a partir da 5ª série. Os indivíduos não passam da 4ª série. Aí ele vira para a escola, não tem, porque entrega Bolsa Família, não estou criticando os programas sociais, entrega Bolsa Família, dá comida ao indivíduo, mas o conteúdo não dá perspectiva de futuro para ele, não tem uma perspectiva de futuro. Ele não se vê como gente. Aí o que acontece? Aí chega o direito penal do outro lado e empurra nele as obrigações, empurra nele o poder, a punição, principalmente a punição, porque por empobrecido só vai punição para ele. Você vai ser preso, você vai não sei o quê. E, na verdade, para mim, nos meus estudos, no levantamento, posso estar sendo muito radical, isso na verdade promove essa onda, essa sensação de violência. Vamos pegar como Alagoas, porque como o indivíduo não se vê, você conversa com o traficante, ele não se vê representado pelo poder público, que ele vai fazer? Não, eu tenho um poder de decisão na minha mão. O cara, eu vendi droga pro cara, o cara não me paga, eu vou lá e mato. O cara deu esse nome na namorada, eu vou lá e mato. Vou ser preso, mas eu vou estar na rua. Eu vou morrer lá dentro, olho por olho, dentro por dentro. Ou seja, você conversa com um cara que saiu da penitenciária recentemente, ele vai voltar logo para a penitenciária novamente. E vai dizer, lá eu como de graça, lá eu durmo de graça, lá eu penso como é que eu vou fazer as coisas, lá eu posso mandar, posso matar, posso não sei o quê. Ou seja, isso vai ficar num círculo onde jamais vai, na minha visão, posso estar errado, onde jamais vai ter uma solução enquanto o empobrecido ele não foi identificado, ele não foi visto pela mídia, pelo direito, pelos operadores de direito, que eu gosto das palavras, por todo mundo como ser humano. Eu agradeço já, né, na pessoa da professora Marquiane e do professor Sávio. Muito enriquecedora a conversa, eu espero que seja a primeira de várias. E queria também agradecer a professora Carla, porque a pauta dela, digamos assim, a introdução foi muito interessante. Eu consegui construir todas as minhas falas, não sei se a professora Carla percebeu, em cima das colocações, e aí não poderia finalizar de outra maneira. Eu queria falar de um tema que eu sei que para a professora Carla é muito importante, que é o da criminalidade da cifra dourada, do crime do colarinho branco. Então me parece que o criador desse termo, que é um criminólogo que se chama Edwin Sutherland, há muito tempo atrás ele criou essa ideia. Inclusive, alguns autores dizem que se existisse um Oscar para a criminologia, certamente era de Sutherland, pela obra, porque realmente ele foi uma revolução copernicana. E com a obra de Sutherland a gente começa a perceber pela primeira vez que se o crime, por um lado, é construído, e isso veio de contribuições posteriores, por outro lado, a violação da lei, ela é feita e praticada por qualquer pessoa. Eu até desafio alguém aqui na mesa que nunca tenha violado a lei penal. Isso é muito mais evidente quando a gente se depara com a criminalidade dita do colarinho branco. E aí, já atendendo a provocação da professora Carla também, de fato, a criminalidade do colarinho branco está relacionada a um métier, a uma técnica específica. E às vezes, em razão disso, o crime é bem mais elaborado. Mas a gente sabe que, pelo menos na minha opinião, não seria esse o motivo de a gente não ver condenados em razão da prática desse tipo de crime. O motivo é político, o motivo é porque o sistema é seletivo. Mesmo porque, quando a gente tem provas frágeis e às vezes ilícitas, a pessoa não deixa de ser condenada com um testemunho frágil, com provas periciais, muitas vezes tecnicamente equivocadas. Então, me parece que, e essa discussão é muito interessante, professora Carla, com o crime do colarinho branco a gente percebe que, primeiro, a violação da lei penal é algo que está imanente na sociedade, como a senhora bem falou. Mas, por outro lado, existe a impressão de que só algumas pessoas violam a lei penal, em razão do sistema penal ainda não conseguir a igualdade que a gente espera dele ainda ser seletivo. Então, era isso que eu tinha que dizer. Foi uma honra maior ainda, porque participar de uma mesa tão seleta, de pessoas com experiências tão, digamos, de campos diversos, mas que ao final encontram uma congruência, um interesse maior de construir
uma mudança de perspectiva que possa otimizar os resultados que se espera, né, para a nossa tão sofrida e combalida sociedade. Lançado, né, essas experiências exitosas em termos de Brasil e que existem também fora do Brasil. Aqui em Alagoas já existe um movimento de saída do promotor de justiça, do juiz, dos seus gabinetes para trabalhar junto à comunidade. Nós temos o MP comunitário que funciona no Projeto do Lago e outras experiências que buscam aproximar essa figura mitológica das autoridades, né, que estão com um endeusamento, ou com um ocultismo, com um secretismo em relação ao conhecimento, né, para que a gente possa levar essa sociedade um apoderamento, né, dessa transformação social. Me parece que não há outra possibilidade que não essa. E talvez, se nós conseguirmos reduzir a sangria dessa ausência da prestação pública, né, na saúde, na educação, e a gente não vai conseguir avançar absolutamente, né? Principalmente nessa camada que não pode prescindir da intervenção do Estado enquanto produção de cidadania. Então, eu volto à nossa Constituição, eu preciso acreditar nela, sob pena de eu desistir de exercer a minha função, né, e acho que tenho um dever, né, sou paga para isso, tenho um compromisso com a sociedade que me traz essa angústia, essa inquietação e essa insatisfação em relação ao nosso papel. Né? Quem somos nós? O que estamos fazendo? A que viemos? Né? E essa oportunidade que o professor tem de construir ideias, de transformar essa juventude que vai fazer o nosso futuro e nós, como atuantes em determinadas áreas, de levar a essa sociedade essa apropriação de valores, né? E que ela mesma possa se exercer um controle social, um controle efetivo, que retire essa equivocidade que traz a ideia da justiça com as próprias mãos, né, do resultado imediato, né, da busca midiática e fantasiosa e pirotécnica que a gente vê hoje, que nesse momento político que nós estamos vivenciando parece que a coisa ainda se torna mais evidente, né, e nós somos manipulados. Muitas vezes até nós, que devíamos estar imunes a essa manipulação, nos vemos, né, envolvidos, né, em certos tipos de induzimentos a pensamentos absolutamente equivocados. Então, eu acho que é um compromisso que eu percebo nitidamente que cada profissional aqui tem com a sua comunidade, com o seu grupo de estudantes, de alunos, etc. E só assim a gente pode, daqui a 10, 20 anos, não encontrar um mundo ideal, um mundo ótimo, onde não haja problema, mas que pelo menos a gente consiga encontrar uma roda, um caminho, né, uma saída possível para reduzir essa sensação de que estamos afundando num poço sem uma luz no fim do túnel. Então era isso, eu queria agradecer e dizer que foi extremamente enriquecedor para mim e que traz assim, alguns pontos que merecem ser aprofundados e que com certeza vão me ajudar a elaborar o trabalho escrito que me foi encomendado pelo professor Sá para a publicação. Obrigada. Professor Sá. Nacional. E acredito que é preciso haver uma nova safra de juristas que comecem a buscar o sentido substantivo do direito. Ou seja, o direito conforme é direito. Essa coisa do direito conforme é vivido que é o fundamental para que você possa pensar numa agora perdi para que você possa pensar também no que é chamado de ordenamento, né? Nós temos aqui, não sei se vocês sabiam disso, o que era considerado um dos mais importantes bancos de dados sobre violência do país. Vocês sabiam disso, no nosso grupo. Decantado por aí por fora, etc e tal, polícias profundamente técnicas, como a alta polícia federal lá no âmbito técnico, etc e tal,
é considerável que essas polícias que a gente fazia aqui, coisa de alto nível. Infelizmente, nós tivemos que reduzir a amplitude desse banco de dados e estamos continuando, mas numa perspectiva assim que não corresponde nem a 2% do que ele era. Mas assim mesmo está à disposição de vocês. Nós tínhamos condições de prestar informações sobre o que era vinculado na imprensa de uma forma altamente complexa. Né? E eu acompanho a imprensa diariamente sobre violência. São 5 ou 7 pessoas que fabricam a compreensão da violência na rua. Isso é uma responsabilidade que não tem tamanho. Eu posso dizer quantos artigos eles escrevem, quantos centímetros de jornal eles têm, eu posso esmiuçar a vida de cada um desses órgãos e das pessoas que escrevem. Eu fico assim pensando, esse sim é que merece um arroz, que não o pobre do profissional não está escrevendo nada. E aí fica assim pensando, até onde são alcançáveis, né? Até onde, por exemplo, existe um direito penal, entre aspas, agora o direito penal, para a Rede Globo. Sim, né? Eu sei que para mim existe. Então, a minha diferença para a diferença de quem tem... a minha diferença para a diferença de quem tem poder é simplesmente o poder. Como é que eu vou pensar numa sociedade reestruturada juridicamente com tantas experiências inovadoras, né? Não é possível ter e é possível se inventar, como Bogotá, etc, 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 né? Até as imitações do Piniquim dos Andes, aqui em Maceió, né? Essas imitações mesmo caetanianas, né? Tudo isso pode somar numa grande discussão do que se deve fazer, né? Mas não é por aí que eu vejo que está a solução, não é nessas experimentações, não. A solução está numa coisa muito simples: quem é dono da Constituição brasileira. Que coisa é essa chamada povo brasileiro que tem direitos, né? Quando você sabe, você que é jurista, eu não sou, não sei nem quem é isso, mas você sabe que todo mundo tem direito de ir e vir, né? Depende se está na carroça ou no Rolls Royce, né? Então eu acho que a gente começa a pensar em situações de mudança, quando a mudança básica é a estrutura política, né? O que é que nós vamos fazer? A grande pergunta que está aqui nessa mesa não é o direito penal. A grande pergunta que está aqui nessa mesa é o que se vai fazer com esse país. Né? Você vai fazer com a mãe que está com o seio murcho, porque não pode dar leite ao filho, porque é faminta, né? Você vai fazer com uma morte que o cara tem aquela cruz toda encravada no chão ali, quase como simbolizando a própria vida do cara. Você vai fazer com aquela cruz perdida no cemitério, né? E o que é que você vai fazer com os que estão além do direito? Aí a gente discutiu aqui os que estão sob o direito. Mas a minha pergunta agora é os que estão além do direito. Então é só isso. Depois eu quero falar sobre a sociedade e o meu grupo também, o grupo da faculdade na UFAL, de Estudo de Direito Internacional e Meio Ambiente. Agradece a presença de todo mundo e, enfim, penso que a gente vai aguardar então os trabalhos, né, os envios das matérias e quem sabe a gente possa, né, voltar a nos reunir num espaço talvez um pouco mais complexo, né, com mais tempo, né, numa obra coletiva. Tá? Então a gente agradece a presença de todo mundo. Só para nós esperamos que vocês escrevam os artigos que a gente pediu até o dia 25 de outubro. Porque... Esse é aquele menor, não é isso? É o menor. É abrir um universo de discussão que vai se refletir nos artigos. Não é aqui que se encerra a discussão do problema. Isso aqui é continuado na escrita. Porque na hora que você for escrever, você já viu o universo de discussão que se estabeleceu na mesa, né? Então, vamos continuar, né? A próxima discussão vai ser em capela, quem quiser ir, vamos. E a discussão que vem de a outra mesa, nós estamos vendo qualquer coisa aí como a possibilidade de discutir as torcidas organizadas, né? Que é um problema humano, né? E começar a dividir uma coisa assim muito, muito clara para a gente, está ficando, sabe? O que é uma estrutura de discussão do direito na complexidade de uma, entre aspas, Maceió, né?
e de coisas que são menos complexas, onde o contato face a face está muito mais presente, né? Aqui você está numa sociedade onde as intermediações terminam filtrando o direito que chega a você, né? Então agora na outra a construção do direito é muito mais cotidiana, porque ela face to face, né? Então é só isso. Obrigada.